Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 5 de junho de 2018, data em que comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Confira os destaques dessa edição do Espaço PUC. Em comemoração à data, a nossa entrevista no estúdio será sobre o Seminário de Áreas Protegidas de Minas Gerais. Orquestra Jovem é a atração dos concertos dominicais Peter Lund. Consultoria Júnior promove workshop sobre liderança disruptiva. Está no ar o Espaço PUC. Olá! Quem quer ser um profissional de sucesso precisa estar sempre desenvolvendo competências necessárias para chegar lá. Pois é, e pensando nisso, a Consultoria Júnior promoveu um workshop sobre liderança disruptiva, que é a capacidade de estar sempre um passo à frente, se adaptando às mudanças e trabalhando em equipe. Saber mais sobre liderança e outras competências necessárias para ser um profissional de sucesso no mercado de trabalho. Estes foram os pontos discutidos no workshop promovido pela PUC Consultoria Júnior. A empresa Júnior é uma empresa de consultoria, no nosso caso, consultoria em gestão empresarial, visto que somos alunos de administração, economia e contabilidade. Então, o que acontece é que a gente recebe demandas de empresários que estão passando por situações difíceis, seja na parte financeira, na parte de processos, no produto, enfim, qualquer problema de gestão financeira. E eles contratam a gente para que a gente possa ajudá-los a resolver esse problema através da nossa consultoria em gestão empresarial. Então, a gente tem os nossos clientes, a gente vende os nossos projetos. Então, a partir disso, é como uma empresa normal. A gente tem que fazer a satisfação do cliente, a gente tem que honrar o preço que ele paga para a gente e, por isso, a gente tem que ter uma gestão interna bem definida, a gente tem que estar com os nossos membros bem alinhados, bem treinados para conseguir executar o projeto e resolver o problema daquele empresário. Liderança é um assunto muito amplo. Para que eu possa saber, para que eu possa desenvolver um conjunto de competências, primeiro tem que estar claro para mim qual que é o meu objetivo de carreira. Então, se eu quero me tornar um diretor, por exemplo, o que esse diretor faz e quais competências eu preciso desenvolver para chegar nesse cargo? Porque senão as pessoas querem desenvolver as competências de forma aleatória e não funciona assim. O tema principal do evento foi a liderança disruptiva. Os pontos mais importantes para se alcançar os objetivos profissionais foram definidos pelos palestrantes. Liderança disruptiva é um termo que a gente tem usado nesse cenário de transformação digital para indicar que a ênfase da nova economia é se importar com as pessoas. O líder disruptivo, ele é aquela pessoa, como a Bíblia diz sabiamente. A Bíblia diz, quem antecipa, governa. O líder disruptivo é esse líder que cria a sua própria realidade. Ou ele pega a realidade atual, ele dá uma nova roupagem. Qualquer estudante de qualquer área, ele tem que saber se comunicar. Porque um líder, na verdade, ele não segue opinião, ele tem que ser um formador de opinião. E o formador de opinião, ele tem que saber se comunicar bem. Então, a principal competência é saber se comunicar. A gente vê alunos, estudantes com competência enorme, mas não sabem se expressar. Então, essa é uma característica assim, que é fundamental para um líder. E a visão global. O mundo é globalizado, não interessa se você está no interior de Minas, está em Belo Horizonte. Então, esse pensamento global, que eu acho que nós mineiros, eu me incluo também que eu sou mineiro, a gente tem essa dificuldade. Então, esse pensamento global de enxergar que as oportunidades não estão aqui na esquina, ou no Sudeste, ou no Brasil, estão mundo afora. Isso é fundamental para essa pessoa se inserir nesse mercado. O evento foi uma oportunidade de reflexão sobre o tema para os estudantes. E qual que é a angústia desse aluno? O mercado quer que ele tenha experiência, mas não abre oportunidade para ele adquirir essa experiência. Então, essa aproximação com a empresa Júnior, com os parceiros de negócio que eles buscam, a gente consegue aproximar e falar a linguagem da empresa para esse aluno um pouco fora daquela academia, que ela é importante, mas não é o suficiente hoje para essa formação. A respeito da liderança, dentro da empresa Júnior é um tema que a gente trabalha muito, a gente tem muito treinamento em relação a isso, a gente trabalha a nossa liderança todos os dias. Mas era uma coisa que a gente ficava incomodado de não dar oportunidade para quem não era da empresa Júnior poder aprender também. E seria um conteúdo que a gente não aprende em sala de aula. Então, a gente não tem matéria disso e é uma das habilidades mais demandadas no mercado de trabalho hoje em dia. Destaco primeiramente não só os quesitos de liderança e os aprendizados de liderança, mas sim a forma como o palestrante instiga nos alunos o destaque a sair da zona de conforto e buscar atingir seus objetivos. Só é possível ser feliz e construir relacionamentos lucrativos quando a gente consegue impactar positivamente, gerando uma experiência positiva na vida do outro.
Em mais uma atração dos concertos dominicais Peter Lund, a Orquestra Jovem Valorec se apresentou no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. E a nossa equipe foi conferir o evento que une os jovens que amam a música e reproduzem clássicos sem cair no clichê. Estamos aqui de novo em mais uma edição dos Concertos Dominicais Peter Lund. Acertei o nome? Espero. É um prazer imenso estar aqui. A gente já está mantendo um repertório mais ou menos padrão, digamos assim, há uns 3, 4 anos, procurando uma diversidade ou um ecletismo que seja no melhor sentido possível. A gente procura que tenha, assim, os meninos tenham uma referência do que seja o erudito, o clássico, sem cair no bombom, no óbvio. Tocamos coisas que são consagradas no repertório, mas não vamos ficar repetindo aquilo que você toca na rádio, aquilo que você toca no desenho animado e coisa e tal. A gente procura diversificar um pouco. E, além disso, eu, com a minha segunda paixão, eu vou fingir que não ouvi esse barulho lá atrás, pelo cinema, eu sempre procuro privilegiar as trilhas sonoras. Falei com o maestro sobre essa questão de como que é antes, né, de você entrar na banda, durante e depois, como que sua vida se transforma, como é que você vê isso pra você, como é que sua vida mudou depois que você entrou na banda? Bom, mudou muito principalmente a minha rotina, né, questão de estudo também, porque exige muita prática e tal, então, basicamente, as pessoas com quem a gente se relaciona, esse amor pela música se torna uma coisa muito diferente pra gente, sabe? Tem alguns casos que eu consigo até engasgar na hora de contar, porque eu sei de gente que me contou depois que assim que falava assim: se eu não estivesse fazendo isso, eu não sei o que eu estaria fazendo da minha vida. O nosso trabalho ele tem o cunho social também, a gente trabalha em áreas de risco, trabalhando em comunidades de periferia, e eu sei de gente que falou assim: se eu não começasse a estudar, mesmo que não tenha levado o projeto à frente, eu estaria fazendo outra coisa. Virou uma alternativa assim muito bacana, e uma possibilidade de profissionalização. Minha vida mudou bastante, tipo, tudo melhorou, sabe? Estudos, foi tudo ajudando, acrescentou na minha vida, sabe? Foi tudo mais fácil. Já é a terceira vez que a gente vem nesse concerto. A gente frequenta um museu aqui e a gente gosta de vir aos domingos para ver as apresentações. O que você achou do repertório, as músicas escolhidas hoje? Nós adoramos, gostamos muito. Não foi, Heitor? O que você mais gostou? Não sei, foi tudo legal. Eu sou fã da Orquestra Valorec, o maestro, como sempre, a cada edição é um show à parte, né, Raíssa? Demais, né, Tomás? Dá vontade de ir. Claro, então, sempre a gente fica com vontade de ir. Sempre, por isso que a gente vai dar um recado para quem está em casa. A próxima edição dos concertos dominicais Peter Lund acontece no próximo domingo, dia 10 de junho. Dessa vez, a atração é a Orquestra Sol das Gerais. A apresentação é aberta ao público e acontece às 11 da manhã no auditório do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, Campus Coração Eucarístico. Dá para conferir, né, Tomás? Tá, claro. É imperdível isso, né?
né? Agora nós vamos conferir outras atrações de nossa agenda. O projeto de extensão Mediação na PUC está com inscrições abertas até o dia 17 de junho para a seleção de estudantes de graduação da universidade que apresentem comprovado conhecimento prévio de mediação. O objetivo do projeto é possibilitar aos alunos e egressos da universidade o acesso à prática real da mediação, preparando novos profissionais para atuarem de forma mais colaborativa e efetiva na solução e pacificação dos conflitos sociais. Os interessados devem enviar os dados solicitados para inscrição no e-mail leandro.renó@pucminas.br. As atividades vão ser realizadas na unidade Praça da Liberdade e no campus Coração Eucarístico. Nesta quinta-feira, dia 7 de junho, vai ser realizado o seminário Reconhecimento de Saberes e Competências, Importância e Significados, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Grupo de Pesquisa Políticas Públicas. O palestrante é o professor Joaquim Luiz Medeiros Alcoforado, da Universidade de Coimbra, em Portugal. O evento acontece às 14h no auditório do prédio Emaús e é aberto aos alunos e professores do Programa de Pós-Graduação em Educação e do curso de Pedagogia do Instituto de Ciências Humanas. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos falar das áreas protegidas de Minas Gerais. No próximo bloco, nós vamos receber aqui no estúdio o professor Miguel Andrade, do curso de Ciências Biológicas da PUC Minas e coordenador da Agência de Desenvolvimento Regional integrado, a ADERE. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas antes você confere o quadro #na PUC Minas. Meu nome é Diego Oliveira, sou estudante do curso de Ciências Econômicas aqui da PUC Coração Eucarístico. E minha maior experiência de vida que eu estou vivendo atualmente é com o Festival Filhos da PUC. Eu entrei nessa missão há mais ou menos um ano, com a Calorada Filhos da PUC, ainda em apoio ao DCE. Vivi a experiência de produzir uma Calorada, um bloco Filhos da PUC, o primeiro Festival Filhos da PUC, todos esses eventos para mais de 4.000 pessoas, e agora a gente está chegando à segunda edição do nosso festival. O Festival Filhos da PUC, a principal característica dele é que é um movimento autônomo feito por estudantes e para estudantes, ou seja, é um evento fora dos padrões que hoje a gente tem no mercado de produção de eventos de Belo Horizonte. É realmente um projeto que busca integrar vários cursos. Atualmente a gente já tem 80 alunos de 32 cursos diferentes que compõem o grupo de organização e nosso objetivo é continuar expandindo a marca. Áreas protegidas de Minas Gerais. Este é o tema do seminário que vai ser realizado pela PUC Minas e que vai destacar os instrumentos para a gestão desses espaços e a definição de estratégias de governança participativa na Serra da Piedade. Hoje, data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, se torna mais que necessário uma conversa sobre a conservação da biodiversidade. Por isso, recebo agora aqui no estúdio o professor Miguel Andrade, do curso de Ciências Biológicas da PUC Minas e o coordenador da Agência de Desenvolvimento Regional Integrado, a ADERE. Professor, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado. Vou fazer uma reflexão super importante, que é o meio ambiente, né? É muito importante a gente fazer essa reflexão, não só hoje, mas como todos os dias do ano, né? Bom, boa tarde a todos. Primeiro agradecer o convite nesse dia que deveria ser o mais memorável, né? Pensando na questão ambiental, não somente como questão ligadas à conservação da natureza, o que é muito importante, mas também a questão da acessibilidade das pessoas aos bens, né, e serviços que a própria natureza presta, pensar nos aspectos sociais e culturais de forma integrada, pensando numa ecologia mais integral, né, envolvendo natureza e o ser humano. Professor, neste 5 de junho, há o que comemorar em relação ao meio ambiente? Há muito o que comemorar, sim. Percebo que há um avanço nos processos da educação ambiental,
né, junto aos jovens, junto às crianças, a revisão de valores, em muitos casos, nos processos legais, em perspectivas de governança sobre os aspectos ambientais, por um lado. Por outro, talvez a maior crítica seja planejamentos que de fato são integrados numa preocupação, no nosso caso, no Brasil, de planos de Estado, né, que se pense a questão ambiental de forma integrada e de longo prazo, mas com ações e políticas muito objetivas nesse momento. Sim, no seminário, inclusive, vai ser falado sobre isso, mas o que vem a ser um planejamento integrado para a questão do meio ambiente. De forma prática, como que se dá isso? Bom, o que a gente percebe são territórios, né? Ou seja, espaços em que se exercem das mais diversas dinâmicas de empoderamento e de poder da gestão desses territórios, né? Seja um território com identidade e forma cultural, uma identidade muito forte em termos de biodiversidade, o território das águas, o território das cidades e assim por diante. O que a gente percebe é que o fluxo é muito dinâmico entre esses territórios. Muitas vezes esses territórios são sobrepostos, né, e justapostos. No entanto, não dá para a gente discutir essas questões de forma isolada. Por exemplo, né? O que vem a ser um território sobreposto, por exemplo? Só para a gente exemplificar. Um exemplo, a própria Serra da Piedade. Talvez seja um grande exemplo, uma grande síntese dessa sobreposição. A Serra da Piedade que vai ser discutida, né, trabalhada durante o seminário. Exatamente. Também. Talvez esse seja o maior desafio desse seminário, posto que é necessário. A gente, em função dos vários tombamentos, nós estamos falando de um santuário, né, criado há mais de 250 anos, com uma identidade nacional, com uma identidade mineira muito forte, talvez a maior identidade do Alto da Serra da Piedade, pela busca dos recursos naturais, né, e ao mesmo tempo um espaço hoje que conserva os bens culturais materiais, os bens culturais e materiais, a biodiversidade, as águas, a espiritualidade, enfim, são espaços múltiplos, né, com buscas diferentes, por interesses diferentes, e que existe, de certo, uma integração muito forte que deve ser pautada, né, na integração entre os atores e entre os propósitos desses territórios. Né? O território da cultura, o território da peregrinação, o território da pesquisa, né? Enfim, o território da extensão junto às comunidades. De certo, o que a gente tem ali é um grande laboratório aberto, né? Vivo, dinâmico, né? E com numa perspectiva histórica muito forte, que deve, né, ser exemplar nos seus processos de gestão, e essa gestão ela é múltipla também, pelos múltiplos interesses, né, e responsabilidades, o que é mais certo. Professor, e está aqui pertinho da gente, né, Raíssa? Sim, é maravilhoso lá na Serra da Piedade. E professor, após o seminário, após os estudos em gestão, vocês pretendem colocar, uma ideia futura, colocar em prática na Serra da Piedade o que vai ser aprendido nos estudos, em outras áreas protegidas? Bom, existem vários, como a gente disse, vários tombamentos, né, e reconhecimentos, tanto estaduais, nacionais e internacionais. A Serra da Piedade compõe o cenário de uma reserva da biosfera, que é a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, reconhecido pela Unesco. Né? No santuário a gente tem a sobreposição junto com uma unidade de conservação, que é o Monumento Natural Estadual da Serra da Piedade. A gente tem um tombamento do IFAM, um tombamento do IEFA, né? Enfim, vários, e certamente o que é intrínseco a tudo isso, com uma grande força, é o próprio santuário e as suas atividades. Qual que é o nosso desafio? Ele não é se colocar no futuro, na verdade é fortalecer o que tem sido feito até hoje, né? E pactuar formas de gestão para a gente conservar e desenvolver estes territórios de forma integrada. Talvez o nosso maior desafio seja o aprendizado da integração. Né? Muitas vezes os setores, os organismos, etc., trabalham muito bem dentro das suas especialidades. Né? Mas quando a gente vê sobreposição
de espaços, de pessoas e de governanças, o que a gente tem que fazer é fortalecer e integrar por um propósito comum. Qual é o maior propósito comum? Aliás, dizer isso no Dia Mundial do Meio Ambiente, eu fico muito feliz, né, de poder falar da Serra da Piedade, desse desafio que se coloca, em função de ser um espaço de síntese. E tem muita coisa, né, professor? Mas também é um espaço que sofre, né? Tem a mineração ali perto, tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Eu acho que o que a gente vê são várias atividades que estão alicerçadas ainda muito no propósito do crescimento, né, e não no propósito do desenvolvimento, né? Sobretudo quando se trata de recurso natural não renovável, que é o caso da mineração, né? Tem que se fazer um planejamento muito inteligente, né? Às vezes fazer escolhas, se é isso que de fato a sociedade deseja, né? A gente está falando de uma região minerária, que é a Quadrilátero Ferrífero, tem essa identidade certa em Minas Gerais, mas tem que ser revisto os propósitos e as formas como grande parte de empreendimentos têm sido promovidos com base nessa lógica do crescimento, que é de curto prazo, né, que não dialoga com o propósito de desenvolvimento, que é de longo prazo. Quer dizer, uma perspectiva muito diferente, né? A gente tem a BR, a 381, né? Nós estamos falando de um santuário, de uma unidade de conservação a mais visitadas em Minas Gerais, né? Dentro disso, a gente tem um grave problema, que é o eixo de deslocamento, né? Uma rodovia da morte. Quer dizer, isso tem que ser discutido no bojo do processo de desenvolvimento. Verdade. Né? Tem que ser discutido com urgência, inclusive. A BR-381 está ali, mata muita gente, a mineração está ali. Enfim, tem que se tomar muito cuidado em relação a isso. Professor, o seminário vai falar sobre essas questões, né? De que dia a que dia? Bom, o seminário ocorre do dia 13 e 14, no Museu de Ciências Naturais PUC Minas. A gente tem até uma imagem aí no ar sobre a programação. E nos dias 15 e 16, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, né? Isso será um prazer enorme receber tanto os atores locais. A gente tem um desafio de exercitar um planejamento participativo com essa diversidade, né? Faremos isso no próprio santuário, discutiremos os instrumentos de gestão, ou seja, com que base a gente quer chegar nesse produto que aí, Raíssa, a gente começa a construir com as pessoas e não somente para as pessoas. Né? Isso é necessário. Realmente, tudo isso muito importante. Professor, muito obrigado por vir aqui. Boa sorte no seminário e vamos participar, né? O meio ambiente está aí para todos nós, né, professor? É importante participarmos. Muito obrigado e as inscrições são abertas. Né? PUCminas.br, né? PUCminas.br. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. E hoje nós vamos trazer para você algumas das ofertas e oportunidades de estágio que estão rolando por aí. Quem traz essas informações para a gente é o Thales Ribeiro, que está ao vivo na nossa redação. E aí, Thales, boa tarde, conta para a gente quais são essas oportunidades. Boa tarde, Raíssa, boa tarde, Tomás, e boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje vamos começar com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que vai abrir quinta-feira agora processo seletivo para as áreas de Direito, Serviço Social e Psicologia. São 510 vagas, incluindo os reservistas, e as inscrições podem ser feitas até o dia 29 de junho pelo site ceapconcursos.listaeditais.com.br. As provas vão acontecer no dia 5 de agosto. Temos também o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que está procurando por um estagiário da área de publicidade. A vaga está disponível para estudantes a partir do segundo período e as inscrições, que vão até amanhã, podem ser feitas pelo endereço eletrônico publicidade@mpmg.mp.br. E os destaques do portal SGE desta semana são para as áreas de assessoria, biologia e engenharia. Mais informações sobre essas e outras vagas de estágio você encontra na página da PUC TV Minas pelo Facebook. Semana que vem eu volto com mais oportunidades de estágio.
Isso aí, Thales, muito obrigado. Importante todo mundo ficar atento, né, Raíssa? É claro, obrigada, Thales, e ótimas oportunidades na Claro, Essa edição do Espaço PUC fica por aqui, mas você pode continuar ligado na gente pelas nossas redes sociais. É só procurar por @PUCTV-Minas. Isso aí, amanhã nós estaremos de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e também TV Horizonte. Nós aguardamos por você. Claro, muito obrigada pela companhia e até mais. Tchau, tchau.